Olá, o Mídia Max inicia hoje uma série de entrevistas com os candidatos a vice-governador de Mato Grosso do Sul. Aqui vamos abordar as propostas da chapa e debater temas de interesse do eleitor. O primeiro entrevistado é Beto Figueiró, do PRTB, candidato a vice de Capitão Contar, também do PRTB. Muito bem-vindo, candidato ao Mídia Max Entrevista. Sim. Eu sei que o senhor já concorreu ao cargo ao Senado, né, na disputa pelo Senado, mas eu gostaria que, para quem não te conhece, quem é Beto Figueiró para o eleitor aí sul-mato-grossense? Muito bem, Ana. Eu gostaria primeiramente aqui cumprimentá-los, né? A Ana, o Ariel, ao Naéglia, que é o organizador dessa força aqui da comunicação, e deixar publicamente aqui os meus respeitos, os meus agradecimentos, porque quando um veículo se propõe a enriquecer o debate numa disputa tão desigual, onde o que impera é o fundo partidário e o tempo de televisão, a gente vê a preocupação do gestor de realmente engrandecer a democracia, porque isso aqui nos dá oportunidade de, em igualdade de condições, expormos nossas ideias. Então, os meus cumprimentos a todos aqui desta equipe fantástica do Mídia Max, e a quem estiver nos ouvindo aí, a você, meu irmão, minha irmã sul-mato-grossense, que tem aqui, neste espaço, neste momento, a oportunidade de saber um pouco mais do vice, né, e dos nossos ideais, dos nossos propósitos. Continuando a resposta, é fácil de dizer quem é Beto Figueiró. Beto Figueiró é um pai de família normal, casado com uma mulher incrível, que inclusive hoje essa grande companheira Caroline, essa guerreira incrível que me acompanha nessa trajetória de vida há 28 anos e hoje está fazendo aniversário. Então, é sempre necessária a lembrança da Carol nessa empreitada que é a vida pública, né, que a gente está pretendendo. Mas é um cara normal, é um pai de família, é um empresário, advogado, professor universitário. Enfim, é uma pessoa que chegou aos 50 anos inconformado com o modelo que a política profissional vem cuidando da coisa pública. O homem público que vem tratando do nosso estado e da nossa cidade até hoje, é óbvio que não existe um dictonismo de que ninguém é 100% Deus nem 100% demônio, né? Ninguém acorda o dia querendo errar. Mas o político profissional vem prestando mau serviço, porque, sob a nossa ótica, eles partem de uma premissa equivocada, que é a confusão entre aquilo que é público com o que é privado. Então, a política profissional é acostumada a tratar da coisa pública como se sua fosse. E isso é uma premissa que compromete toda a sua atuação enquanto homem público. E é por isso que a gente agora está tendo uma oportunidade singular de colocarmos Capitão Contar na chefia do governo do Estado e com um olhar absolutamente diferente, que é um olhar que nasce de um amor genuíno, de uma preocupação verdadeira com o seu próximo, com o seu semelhante. Nosso projeto tem o ser humano como o centro das atenções, principalmente as populações mais vulneráveis, sobretudo nossas crianças. O que a gente tem visto aí de ação do Estado na formação dos nossos jovens é absurdo, é uma total ausência do Estado no momento que o ser humano tanto precisa. Então é por isso que a gente tem essa nova boa nova, né? Esse novo momento, esta boa nova para apresentar ao eleitorado, colocando as nossas crianças como centro da atenção. A gente pretende usar da política como instrumento verdadeiro do bem comum. Candidato, na avaliação do senhor, qual que é o principal problema de Mato Grosso do Sul hoje? Olha, nosso estado, ele, como eu te disse, não há uma preocupação do Estado com a nossa formação. A gente anda pelo Estado, principalmente nessa época de eleição, e vê a riqueza, a generosidade de Deus com essa terra, né? São imensidões de terras agricultáveis, um meio ambiente privilegiado. A gente vê muita riqueza.
Só que a gente sente também uma deficiência na construção dos nossos irmãos sul-mato-grossenses, principalmente de quem está na pré-escola, no momento de formação, no momento de uma decisão do que vai seguir na vida. A gente vê um absoluto vazio na formação concreta. Lamentavelmente, em alguns casos, a juventude está saindo da escola sem condição de fazer uma soma aritmética simples, sem possibilidade de fazer uma redação de 10 linhas. E isso é trágico. A gente vê, às vezes, casos de emprego sendo ofertados, mas não vê qualificação necessária para que esses jovens possam assumir essas vagas. A gente tem exemplos agora de um restaurante que se instalou no Shopping Campo Grande, fantástico, com mão de obra toda importada. A gente vê Ribas do Rio Pardo, que está também se tornando aí um polo potencial de riqueza, de trabalho através do agronegócio, da celulose, mas que não tem sul-mato-grossenses com qualificação para assumir postos de comando. E é isso que precisa ser mudado. Porque quando eu falo que a premissa do político profissional, da velha política, que até hoje determinou a vida do nosso Estado, é no olhar, é porque isso determina toda a consequência. Quando o olhar, Ana, é verdadeiramente amoroso com o semelhante, a gente traz o cuidado, traz a preocupação. A gente pretende que essas crianças, sendo bem cuidadas, possam ter um protagonismo na vida do nosso Estado. E isso passa por uma escola de qualidade. Isso passa por uma preocupação da qualificação verdadeira. Na África existe um adágio que diz que para se criar uma criança é preciso toda uma aldeia. E é isso que nós queremos fazer. É focar na construção dos nossos filhos. Agora vamos para os pontos positivos. Eu vi que o senhor falou das fábricas de celulose, Sim. Desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Quais são os principais pontos positivos que o senhor considera? Olha, o Estado aqui teve uma sorte muito grande. Com a divisão do antigo Mato Grosso Uno, em 77 para cá, e por conta, inclusive, da expansão da soja, né, nós tivemos uma sorte de acolhermos uma migração de pessoas muito trabalhadoras. Então, essa turma que veio já tinha uma construção feita por paulistas e mineiros, né, da origem do Estado, e depois vieram aí as colônias libanesas, colônias japonesas, e depois da divisão veio essa turma do Sul, os gaúchos, paranaenses, e esses caras trouxeram um modelo de trabalho muito bacana, um desejo de prosperar muito legal. E isso a gente vivencia hoje. A gente tem uma amálgama social que é preenchida por essa turma que veio construir esse Estado. E a gente, nessa mistura social, a gente tem um povo muito valoroso e que precisa, sim, de um apoio do Estado. A gente tem que atacar maciçamente a desigualdade, Ariel. O filho do pobre tem que ter a mesma largada do que o filho do rico. A gente não pode se acostumar com esse abismo entre quem nasce bem e quem não tem tanta sorte. Você sabe que a criança per capita do Estado custa ao erário R$ 1.800. Ora, isso é muito dinheiro. Então, a gente tem um Estado com uma arrecadação, que inclusive vai ser objeto aí do nosso debate, absurda. A gente tem um valor que já existe nos cofres públicos. O que precisa se fazer é ter esse olhar de preocupação real com os nossos jovens. Usar o mesmo recurso, mas de forma consciente, de forma planejada e de forma preocupada. O que nós vemos no Estado, lamentavelmente, é que não existe projeto de Estado. Não existe uma preocupação com o próximo. O que a gente vê é uma política e projetos de perpetuação no poder. Então, as pessoas não estão aí preocupadas se vão encharcar
a folha de pagamento do Estado. Isso aí é uma crítica que eu faço ao ex-prefeito Marcos Trade e ao governador Azambuja e ao seu candidato Riedel, que está no governo há 8 anos. Né? Essa turma ela tem uma massa muito grande de comissionados, e é gente que não está trabalhando a serviço da população. Eles estão trabalhando a serviço dos seus candidatos, e vem fazendo política desde sempre, e causando um prejuízo e um desequilíbrio financeiro muito grande. Então, se esse dinheiro tivesse sido alocado no funcionário público que merece, de fato, nós já teríamos um outro Estado. Se nós tivéssemos uma diminuição dos comissionados, com pensamento, com uma ideia de se construir projetos verdadeiros que iriam refletir nos nossos jovens, só aí a gente já teria uma largada fantástica para enfrentar a desigualdade. Candidato, no caso do senhor e do capitão Contar serem eleitos, que tipo de vice o senhor pretende ser? O senhor pretende assumir alguma secretaria? Como é que vai ser a sua atuação lá do Contar? Olha, nós, até o momento, Ariel, nós estamos preocupados em chegarmos lá. O capitão Contar, ele é um jovem senhor de 38 anos. E eu sempre que falo do Contar, da idade dele, me remete àquela história do Ulisses Guimarães, quando ia promulgar a Constituição Federal. Aí perguntaram para ele, falaram, olha, o senhor não está muito velho para essa empreitada, não? Aí ele disse, olha, eu sou velho, mas não sou velhaco. Isso me faz repetir. O Contar é novo, mas não é novato. O Contar, a arma que ele escolheu no Exército Brasileiro foi da intendência. A intendência é que faz toda a gestão do patrimônio do Exército, das compras, da alocação de receita. Então ele é preparado para isso. Agora, eu quero funcionar como contraponto. Por conta dessa força de juventude que ele traz, eu já estou do meio-dia para tarde, né? Já estou com 55 anos. Então eu quero dar essa percepção mais madura ao governo e me colocando absolutamente à disposição do Estado. Agora, as questões aí de alocamento, de secretarias, eu acho que isso aí vai fluir muito naturalmente. A gente não está preocupado ainda com loteamento, que, aliás, é uma questão própria do nosso projeto. A gente quer colocar nas secretarias pessoas técnicas. A determinação do Contar é de que siga-se o exemplo do Jair Messias Bolsonaro, que colocou para tocar o Brasil pessoas técnicas, capacitadas e sem politicagem, sem toma lá da cá. E isso tem que nascer na origem. Então eu acho que ficaria muito mal se a gente já estivesse aí se engalfiando para dividir e lotear secretarias. Eu estou pronto, estou em pé e à ordem para enfrentar aí qualquer necessidade que o futuro governador venha a ter. Agora falando de saúde um pouco, né, que é um assunto que preocupa todo eleitor. Exato. Nos dias atuais temos muito problema da saúde mental, né, Sim. que está atingindo muitas pessoas. E eu gostaria de saber se vocês têm algum projeto já em vista, quais são os outros projetos de vocês voltados para a saúde? Olha, a ideia do Contar com relação à saúde é, como eu disse, colocar técnico para gerir isso. A gente tem uma questão de saúde mental que você colocou muito preocupante, inclusive com nossas crianças. A gente sabe que essas questões aí, a exemplo das pessoas que têm o espectro autista, é uma questão de saúde pública preocupante, porque essa incidência vem aumentando vertiginosamente. Então, se antes, a década passada, a gente tinha uma pessoa para cada 1000, o que a gente sabe é que daqui a pouco a gente vai ter 1 para cada 3. E isso vai causar um impacto muito forte em toda a sociedade, né? na parte pessoal, na parte econômica. E a gente tem pensamento de implantar políticas específicas, como nesse caso aí, através de profissionais que estejam habilitados, e não são poucos,
porque cada criança dessa precisa de uma atenção muito personalizada. Agora, no total, a questão é você focar na saúde pública com a existência dos hospitais regionais. A saúde pública precisa ser regionalizada. E existem já uma rede de estabelecimentos governamentais, de hospitais regionais, que cuidam da alta complexidade. Que isso tem que ser fortalecido. A gente não pode continuar tendo na saúde pública a saúde da ambulância. Então, tudo que se acontece no interior do estado desemboca em Campo Grande. Por quê? Porque essa atenção não é feita no local da origem do problema. Candidato, a valorização do servidor da saúde é primordial, né? Sim. Como fazer isso olhando não só a questão salarial? Pois é, eu acho o seguinte, o funcionário público do Estado, ele precisa de ter o devido merecimento e reconhecimento. No caso específico do profissional da saúde, é urgente que se faça um plano de cargos e carreira. Porque, veja só, na questão da justiça, o juiz que vai iniciar a sua vida, a sua judicatura, ele inicia numa comarca mais distante, e com isso ele vem pontuando, vem ranqueando, para que ele possa ir absorvendo gradativamente uma entrância de melhor colocação. Ele vem se aproximando dos grandes centros e chega à capital. O mesmo deve ser feito na saúde. O médico ele não pode chegar já clinicando nos grandes centros. Ele tem que ter um plano que reconheça que aquela doação de início, aquele desprendimento de que ele vai ficar numa cidade com poucas pessoas, vai colocar a família, às vezes, numa situação que ele não está habituado, vai ter dificuldade de encontrar escolas, enfim, ele vai ter uma dose de sacrifício muito grande. Mas que esse sacrifício não é esquecido. Esse sacrifício é computado para que ele venha a ascender na carreira profissional. Uhum. Nosso tempo é um pouco curto, candidato. Dava para a gente detalhar vários assuntos, mas eu gostaria de falar sobre agora infraestrutura, né? Rodovias duplicadas, eu vi o plano de governo de vocês, rodovias duplicadas, rota bioceânica. Sim. O que vocês pretendem? Quais são os projetos de vocês futuros, se acaso eleitos? Sim, olha, falar do Mato Grosso do Sul com relação a essa questão de escoamento de produção é fácil. O que ocorre com o nosso imposto, o Fundersul, é uma coisa incrível, que parece que é uma guavira que só acontece aqui, né? Por que eu digo isso? Porque o Fundersul, ele nasceu no governo do PT, e ele nasceu com o propósito de organizar o escoamento da produção. Então, ele pesa exclusivamente em cima do produtor rural. Só que, ao longo do tempo, ele foi desvirtuado pela Assembleia Legislativa sob o comando do atual governador, porque se permitiu, através de uma lei, que ele pudesse também fazer asfalto nas cidades. E isso foi feito para que o governo tivesse poder político. Como que eu vou explicar isso? Quando o governador faz um convênio com uma prefeitura, usando o dinheiro do Fundersul, na verdade ele está usando isso como poder de barganha. Quando a gente vê aí as pessoas dizendo, como que o candidato governador consegue tanta adesão? É através desses mecanismos, que são mecanismos que nós queremos, que nós abominamos, que nós queremos ver longe da vida pública. E o Fundersul tem que voltar à sua origem, à sua essência. Ou seja, se ele é bancado por uma classe, ele tem que ficar à disposição desse serviço. E o dinheiro não está faltando. A gente vê aí o superávit e o valor que se consegue amealhar com esse imposto é violento. Então, a gente pensa que isso tem que ser colocado à disposição do nosso contribuinte. E com isso a gente vai salvar vidas. Porque se a gente conseguir fazer parcerias, porque as BRs que cuidam cruzam o nosso estado,
elas são de competência federal. Mas existem muitas estradas que podem ser compartilhadas aqui com o nosso estado, inclusive através de parcerias públicas-privadas. Candidato, o senhor falou agora do Fundersul. Uma das principais propostas, vamos dizer assim, do seu plano de governo é a redução de impostos. Sim. A gente queria entender como isso vai ser feito sem o Estado abrir mão da receita. A gente não pode ir no discurso fácil da diminuição absoluta do imposto. Só que acontece o seguinte, a gestão pública passa pela sensibilidade, pelo olhar do governante. O imposto do nosso ICMS, por exemplo, ele vem subindo 21% a cada ano nos últimos 3 anos. E olha que nós vivemos um momento de uma calamidade humana, que foi a pandemia. Então, no nosso entendimento, faltou sensibilidade ao governador. Porque, ora, se você está tendo superávit do tributo, o tributo está crescendo em torno de 21% ao ano, né? É óbvio que é momento de você reduzir, de você sacrificar menos o contribuinte, de você diminuir a sanha arrecadatória do Estado. E isso não ocorreu. É por isso que a gente vem percebendo um aumento absurdo. No caso do Fundersul, quando ele foi criado, é a arroba do boi, porque ele está atrelado à produção. Mas só para pegar o exemplo da arroba do boi. A arroba do boi era R$60. Hoje a gente está com a arroba do boi a mais de 300. Então, essa discrepância aí impactada pela inflação não foi compensada. Então, eu acho que esse percentual tem que ser revisto, tem que ser adequado e de forma muito responsável. Mas, sobretudo, partindo da premissa de que o governo do CONTAR pretende uma diminuição do tamanho do Estado. O Estado não pode funcionar como inimigo, como tem sido até então. O Estado tem que ser um agente facilitador. O Estado é mais ou menos, Ariel, como um juiz de futebol. Quando você não ouve falar do juiz durante os 90 minutos, é porque ele fez um bom trabalho. Então, o Estado tem que ser imperceptível no aspecto de cobrança de impostos. Ele tem que ser suave. Então, em tudo aquilo que for possível, com responsabilidade, pode ter certeza que a gente vai apequenar o tamanho da máquina de arrecadação. Sobre educação, um dos temas que vocês sempre comentam são as escolas cívicas militares. E vocês pretendem colocar outras unidades? Mato Grosso do Sul já ganhou algumas nos últimos anos. Sim. Como que vocês, qual é o plano de vocês na educação voltado nesse assunto? Ana, um tema muito caro, porque todo o propósito desse governo é transformar as futuras gerações. O que a gente pretende é realmente transformar o Estado para que nossos filhos e netos tenham um mundo melhor do que o que nós vivemos hoje. E isso só se faz através da educação. E a gente sabe que a gente viveu aí um período de governo da esquerda, aonde vários princípios foram impactados, aonde a família foi desprestigiada, né? E através da escola cívico-militar, a gente pode resgatar esses valores. A gente pode restituir a autoridade ao professor dentro de sala de aula. A gente pode voltar a ter o respeito ao pai de família. E a escola cívico-militar, ela por si só, por conta do modelo de estudo, ela consegue fazer essa entrega. Porque a criança chega, antes de iniciar as aulas, ela é alimentada. Na manhã ela ainda tem o lanche da manhã, depois tem o almoço. A ideia é que essas escolas sejam em período integral, de forma a prestigiar a mãe que trabalha. Ela tem uma tranquilidade que a criança vai estar dentro dessa escola sendo assistida. Que a gente tenha na escola cívico-militar a administração de currículo que seja voltado para o mundo lúdico das crianças. Que as crianças possam ter atendimento de esporte e de cultura. Então, com esse centro de crescimento, de ampliação do ser humano, se a gente conseguir universalizar todas as escolas do Estado neste modelo que já deu muito certo, que vem dando certo, onde ela é implantada,
você vê as pesquisas com os pais de alunos das escolas cívico-militares. É quase que uma unanimidade. Então, se a gente conseguir transformar isso, a gente vai estar alcançando o objetivo e o propósito desse governo. Candidato, nosso tempo está quase terminando, mas dá tempo para mais uma pergunta. O ensino cívico-militar trouxe essa questão do combate à indisciplina nas escolas, né? Sim. Que é uma reclamação dos professores constante. Sim. Inclusive, está no programa de governo dos senhores, de incentivar isso em todas as escolas do Estado. Como é que isso vai funcionar? Como isso vai ser posto em prática? Nós temos aqui um instrumento muito fácil, que é da Lei Harfuch, que inclusive o Sérgio Harfuch é candidato a deputado federal e está coligado com o nosso partido. Então é uma figura muito inspiradora. E o que diz essa Lei Harfuch? Que aquele que usa o bem público, aquele que usa a instalação, ele se responsabiliza por isso. E que a autoridade é devolvida à docência. Ou seja, não pode haver espetáculos lastimáveis que a gente já cansou de assistir aí, de alunos se insurgirem contra os professores, de alunos terem posturas nada educadas dentro das escolas. Recentemente, o CONTAR teve uma dificuldade muito grande para fazer aprovar na Assembleia Legislativa uma lei que é contra as danças eróticas nas escolas. Uhum. E, excepcionalmente, a lei foi aprovada, porque ele não se acostumou a ter o apoio dos outros parlamentares. Nesse caso, ele conseguiu aprovar a lei, mas que não foi sancionada pelo governador, inexplicavelmente. Então, essa volta à disciplina, ela é fruto de um conjunto de medidas que visam, na essência, restituir ao professor a autoridade dentro de sala de aula. Candidato, nosso tempo está acabando e eu gostaria que o senhor falasse para os eleitores, o senhor tem 1 minuto aí para conversar com seus eleitores, suas considerações finais, quais seriam para quem deseja votar no senhor, no Capitão Contar? Muito bem. Eu agora me dirigindo a você, meu irmão, minha irmã sul-mato-grossense, eu gostaria que vocês se debruçassem a essa boa nova que nós trazemos, a essa possibilidade genuína de mudança. A eleição nunca foi tão fácil decidir, porque nós trazemos um homem que está longe do modelo político equivocado que nós combatemos. Um homem preparado, que já tem um histórico, que já tem uma biografia que pode amparar as suas propostas, a exemplo do que ele viveu na Assembleia Legislativa. Durante o seu mandato, ele não se curvou nem às benesses do Estado, nem ao poder do dinheiro, nem às regalias que a maioria dos deputados se acostumaram a serem tratados. Então é por isso que eu venho aqui hoje com essa disposição, com esse propósito de apresentar o nome de Capitão Contar para o governo do estado de Mato Grosso do Sul. E tenho certeza que se você fizer uma análise fria, você também irá se decidir. Meu forte abraço, meu muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Mídia Max, né? E esse foi o Mídia Max Entrevista. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.